Chegou a aplicar aqueles filtros lá? Não. Teste. Welcome. Pra apresentar aqui, assim, e tal. De lado, escondida, atrás da televisão. Não, e como é que vai funcionar o fluxo? É um bate-papo. Tá, mas... Vamos falar de ti, da tua carreira, como é que tu começou, por que tu se interessou por tecnologia, o que tu tá fazendo, o que tu gosta de fazer. Tá. Tu pode perguntar pra gente também, é um bate-papo. Sim, Não sim, é uma sim. entrevista, entendeu? Não, sim, isso eu sei. É que, tá, não vai sair a gente gravado aqui ou vai sair só nossa voz? Podcast é voz, né? Sério, a gente gravado. Sério? Mas tu fica ali aqui, sério. É um convidado por vez. É um por vez, por enquanto. Eu ia assistir o do Thiago, só que quando eu fui Se tu ver... ia, tu não assistiu. Não, Tá então- vendo ali, ó. Agora tá ferrado. Não, é Vai por isso que eu... publicar. Se tu tivesse ouvido, tu tava bem mais seguro. Tu ia ver que... Não, mas é que o Like apagou o... Ganhamos uma garrafinha, é isso? Zero pro cenário, achar assim. Pô, e essa caneca aqui tu não quebra que ela é da Thay, ela que paga o salário, tá ligado? É da gente, descobriu quem que é a moça, tá? Já descobriu quem é a moça. Deixa eu ver se é ela mesmo. Eu acho que é. É sim. Fudeu. Não sabia que era de alguém. Não vou esquecer de fazer a foto hoje. Ah, é verdade. Só que, tipo, pela thumb que o Léo mostrou, não vai ser utilizada a foto, né? Ah, mas eu posso botar depois no postinho e tal, pá, tá ligado? Vamos começar? Gravando? Claquete? Foi! Boa. Júlia. Oi. Quem é a Júlia? Quem é a Júlia? Que pergunta? Primeiro que é Júlia com acento, né? É, Júlia Eu sempre Bacena. escrevo sem acento, cara. Depois eu vejo, é com acento, cara. Ah, mas esse negócio de acento no nome é sempre uma pegadinha, né, cara? Depende do cara que Mas registrou tudo. mas não muda no tom de voz, na entonação. É, É só Júlia. É algo só escrito Mas mesmo. sabe que eu tenho problema com isso, porque o meu é Luiz, aí fica naquela Luiz com Z, Luiz com S. Ah, sim. sim. Tem Luiz com acento também, sabe? Sim. Só que o meu é com Z. Na minha família todo mundo é Luiz, por isso eu já expliquei isso, né? Por isso que as Sim. pessoas me chamam de Fernando. E é com Z. Só que aí na família da minha esposa tem uns 3 Luiz também. O meu sogro é, o meu cunhado é Luiz também. Porra. Cara, é tipo Família de Luiz. tudo Luiz. A diferença é que na minha família Luiz é o primeiro nome. E na família dela é o, tipo, o segundo nome. Então lá é Gustavo entendi. Luiz, assim, tipo, Uhum, a minha nossa. família é Luiz Fernando, Luiz Leonardo. Só que o dela é com S. Da família Sim. dela é com S. Aí se eu tiver uma filha, vai ser Luísa, né? Vai ser Manter a tradição, né? manter a tradição, né? Então vai. Júlia. Quem é a Júlia por Júlia? Então, eu tenho 18 anos, eu comecei recentemente na área, vai fazer 3 anos que eu comecei. Então não é tão recente assim. Recente, não. porque eu sou nova, né? Nesse sentido, não de pouco tempo, assim. E tá sendo uma experiência muito agradável, assim, sabe? É algo que eu não sei, eu coloquei na minha cabeça desde o início que eu queria ficar nessa área e eu fiquei, e eu gostei, e eu tô aqui ainda, Tá, mas né? como Tô é que indo. com 15 anos tu começou a se interessar por tecnologia? Então, é uma história bem engraçada até, assim, né? Eu tava no meu último ano do ensino fundamental e uma professora de informática, ela foi lá nas salas de aula divulgar um projeto chamado Technovation Challenge, que é um programa, Como é que é o nome? basicamente, Só Technovation fazer a pessoa Challenge. falar e ficar enrolando. Entendi, só porque meu inglês não é tão bom, né? Ele é um programa, basicamente voltado a meninas a integrar na área de tecnologia. Pô, legal. E quando ela divulgou, eu não tinha nenhuma relação com a parte da tecnologia e eu pensei, por que não, né? É uma sair da zona de conforto, assim, sabe? Testar, vamos Mas já te testar. agradava, assim? Já, tipo, Não, tu não, foi muito... jogava, qualquer Não, coisa assim, nada. não, nunca fui muito de jogos, assim. Foi muito no só vai, entendeu? Eu vou lá ver como é que é. Nunca foi na intenção de entrar no mercado de trabalho ou considerar essa área como algo pra mim, assim, no futuro. Aí eu participei, o programa basicamente era em 3 meses, né? Era fazer um aplicativo mobile. Ah, que massa. Pra resolver algum problema do cotidiano, assim, seja na saúde, meio ambiente, né, etc. Mas vocês podiam escolher a tecnologia ou tinha uma Não, tecnologia a tecnologia era específica, era no App Inventor, não sei se vocês conhecem. específica? Inventor, eu acho que eu não É um- Eu já ouvi falar. É parecido com o Scratch, sabe? Uhum, Conhece uhum, Scratch? São blocos coloridos e tal, bem interativo, assim, pra eu nem chamar atenção. Aí a gente fez pelo App Inventor, né, Android normal, e eu fiz voltado pro meio ambiente. Foram Nossa, 3 legal. meses de estudo intensivo, assim, sabe? Aprendi muita coisa, gostei muito. E no final do programa a gente ganhou, né? E como recompensa era uma bolsa de estudo de 2 anos de programação numa escola lá na Trindade. E eu fiz 2 anos. E eu gostei muito. E o curso, ele era meio que básico, assim, sabe? A gente aprendeu HTML, CSS, um pouco de robótica com Raspberry, Massa. Python básico, assim, sabe? Foi algo... Eu dou pontinho pra quem fez Python, pá. Eu percebi.
Fica a dica, Lennon, estudar um Pythonzinho. E foi aí que começou tudo, assim, sabe? Meu interesse de fato pela parte da programação. E foi aí que eu decidi que eu queria fazer programação e aquilo. Oi, e que legal, né? Que tipo, a gente tá vendo da Júlia, o Joãozinho também fez parte de robótica, eu também fiz uma semana ali, tenho interesse. É legal como ver quando a gente tem meio que em comum esse interesse, assim. Eu vejo que bastante dev tem... Eu até digo mais, né? É legal ver a forma que ela começou, porque, tipo, tem meio que uma forma que todo mundo começa ali, que jogava, gostava de jogar, e aí acaba naturalmente se envolvendo em tecnologia e tal. O meu caso já foi um pouco particular também, que eu fazia Kung Fu e eu queria montar um site sobre Kung Fu. Então, assim, então eu fui, né, atrás por causa disso, aí depois acabei, tipo, tendo oportunidade e indo para essa área de tecnologia também e ficando, né? Sim. Mas eu acho sempre legal ver como é que as pessoas começam. Então, tipo, o caso dela já é um caso também bem particular, né? Chegaram lá com um programa, mulheres na tecnologia e tal. Sim. E que é muito bacana, porque a gente tem poucas mulheres na tecnologia, né? Na verdade, assim, eu em todas as minhas passagens por empresas, eu tive mulheres desenvolvedoras. E então isso sempre foi algo um pouco presente pra mim, mas eu sei que, cara, em muitas empresas aí não tem nenhuma mulher, né? Às vezes eu acho que não é nem tanto por uma questão de talvez oportunidades, mas porque as mulheres, às vezes, eu posso estar falando abobrinha, tá? Mas eu acho que as mulheres, às vezes, não se interessam tanto por tecnologia quanto os homens. Eu sei que isso tá mudando, por exemplo, que nem você falou a questão dos jogos. Cara, hoje acho que o público feminino em jogos é maior que masculino, se eu não me engano. Então, acho que tá começando a mudar. Streamers e tal, né? De streamers também. Tem Então, mais acho que mulher, tá começando a mudar o cenário, sabe? Eu, particularmente, eu acredito que eu concordo contigo, tem muito pouca mulher por falta de interesse nosso, mas é por falta de incentivo também. Também, muito, né? muito. Falta de conhecimento no sentido de conhecer melhor a área também. Eu acho que tem uma barreira. Sim. Por isso que esses programas, como ela tá falando, é interessante para aproximar Sim, e total. realmente mostrar que, tipo, é uma grande oportunidade. Eu, sinceramente, também, novo, assim, também não sei, assim, é só um feeling meu. Eu sempre achei que mulher se daria muito melhor programando do que homem. Porque eu acho a mulher mais detalhista, mais cuidadosa com os detalhes, esse tipo de coisa assim. E a gente sabe que muitas vezes precisa disso. Tu vai fazer uma interface, você tem que estar ali, olhando, é o pixel e tal. E eu sempre achei a mulher muito mais atenciosa a essa questão, assim, do que os homens, que fazem uma coisa, às vezes, muitas corridas e tal. Então eu sempre pensei, cara, eu acho que mulher tem tudo para se dar um benzaço e dominar a área, sabe? Não, a grande maioria das mulheres programadoras que eu conheci foram, tipo, programadoras muito boas, assim, sabe? Que dá 10-0 em muito cara que tá por aí. Sim. Eu acho que muito legal. também, depois de um bastante. tempo, é aquela coisa também o seguinte, como tem muito homem, ou muitas vezes tu entra numa empresa só homem, eu acho que também fica um pouco desconfortável pra mulher que tá entrando, tipo, né, não é aquela coisa, sabe? Então, eu acho que quanto mais mulheres estiverem na tecnologia, mais mulheres virão e aquela coisa, tipo, vai se retroalimentando, sabe? E também um sentimento que eu tenho, assim, sabe, é que como é uma área masculina, é tipo engenharia, por exemplo. Engenharia, se você for numa sala de aula na faculdade, você vai ver que só tem homem. Né? Agora, se você for numa sala de aula de medicina, por exemplo, vai ver que vai estar mais igualado a situação. E eu acredito que, assim, como só tem homem, tem meio que um preconceito enraizado, sabe? Às vezes os caras nem sabem, mas eles são preconceituosos, assim, eles te diminuem sem querer querendo, sabe? É aquela coisa que já virou, tá cultural já, tá enraizada, e a pessoa tá falando sem pensar, mas tá repetindo às vezes uma grosseria ou um preconceito sem perceber, sabe? Sem perceber. Isso gera o desinteresse. Sim. Isso já é algo que mexe na insegurança da mulher, né? Como já tem pouca gente... Na comunidade de open source eu tenho visto bastante assim, programas de incentivo para mulheres. Assim, eu não posso falar por todas porque eu acompanho mais a de Python e assim, JavaScript. Mas Python, aqui em Floripa tem o PyLadies, que é um programa bacana também que tenta aproximar as mulheres da programação e no caso ali especificamente de Python. Então todo evento que tem do Python Floripa e tudo mais. Eu já fui. Python Brasil. Já foi? Já. Legal. Eu também já fui em vários aí, agora com a pandemia não teve mais presencial, né? Sim. Então, tipo, é um programa bem bacana, assim, até, tipo, às vezes eu levava minha esposa, assim, pros eventos e elas sempre abordavam a minha esposa, tal, querendo mostrar, incentivar, né, e tudo mais. Como eu falei ali sobre o programa que ela também, que alcançou ela é resultado disso, é super importante esses programas, assim. Mas eu acho que é importante também a gente falar sobre isso, sabe? Então, quando a gente começou o podcast, a gente sempre falou que a gente tem que ter o máximo de diversidade possível no podcast para que todos tenham oportunidade de falar, mostrar sua história e tudo mais. E eu acho que a Júlia é um exemplo, né, agora a gente também tem outras mulheres ali também, né? Tem um novo Innovation Class agora tem bastante mulheres no caso. Mas
Não, a tela depois a gente liga, deixa assim. Né? Não era pra ter morrido, né? Mas a Innovation Class agora tem mulheres ali, é bem legal isso, porque, tipo, eu acho que já é um reflexo de que tá, tipo, Uma melhorando. conquista, né? Já tá melhorando, tá... Só que é algo que a gente tem que continuar, né? Não podemos também só Sim. aceitar, tipo, porque tem Total. uma, duas, tá bom, no caso. Sim. Não é isso Sim. no caso. Não, total. Tá. Tipo, volta a falar. As mulheres que eu conheci programadoras, no geral, todas muito boas. Muito boas. Então começou ali, aí ganhou amor pela coisa. Sim, e tudo foi fruto do trabalho daqueles 3 meses intensivos, né? Uma empresa de tecnologia, ela gostou do trabalho e eles se ofereceram para publicar o app na Play Store. Massa. Legal. De graça, assim, sabe? A gente aceitou, publicaram, ficou no ar acho que uns 2 anos. Assim, fez bastante mídia, assim, eu até apareci em jornais. Famosa, Representando. Não, mas foi... Chega na casa dela, tem aqueles recortes. Ah, assim, sim, é a cara da minha mãe fazer essas coisas. E um pouquinho depois, um ano depois, essa empresa me chamou para trabalhar como jovem aprendiz na área de desenvolvimento mobile iOS. Massa. Pô, legal. E eu aceitei. Swift? Um Swift. É. Swift. Trabalhei com Swift e foi a minha primeira experiência de trabalho da vida na área que eu escolhi. Então, pensa, foi uma motivação muito grande continuar, assim, sabe? Foi algo... Nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer aquilo. E, basicamente, foi aquele jovem aprendiz, era de 1 ano e meio. E era meio que uma imersão, assim, sabe? Ver como é o dia a dia do trabalho e tal, ver como é que é a linguagem, se adaptar. Eu não trabalhava diretamente nos projetos da empresa, mas eu fazia projetinhos com o meu gestor, né? Ele me ensinava as coisas para mim pegar a lógica de programação e pegar a sintaxe de Swift, sabe? Que, aliás, é fácil, né? Muito mais fácil Sim. do que o Objective-C, que era a linguagem anterior, né? Sim, é bem legal, bem melhor. Eu vou agora no curso, né, que eu tô fazendo aqui, eu vou chegar nessa parte ainda. Manda Eu aí. vou aprender Android Studio. Ah, E, sim. meu Deus, uma merda aquele emulador, né? Do É Xcode. pesado. Não, do Xcode é incrível, né, comparado. É O simultâneo, é incrível. Xcode é mais, assim, bem empacotadinho, eu acho, assim, né? Tipo, É o que a gente tava falando mais cedo, né? Tudo da Apple é bem otimizado, né? Sim. Tipo, tudo funciona bem dentro, obviamente, de um computador Mac, né? Sim. Quando, há muito tempo atrás, eu tive um iPhone 4, a gente tá no 13. 13, então faz tempo pra caramba, né? Sim. E aí, na época, eu me empolguei, assim, aí eu tinha um Mac, na época, aquele Mac branquinho, sabe, de policarbonato, um branquinho, todo branquinho que tinha o todo preto e o todo branquinho, era, porra, Aquele eu acho Air, que não eu é? não- Aquele MacBook não, Air. é Não, bem não. antes, eu sou velho e Ah. tal, é bem antes. Eu lembro da época que teve não teve um azulzinho? Não, também não era aqueles também... Os É um pouco mais pra antigão, frente. mais pra frente, que Tá, era eu um não lembro branco desses. de policarbonato. Aí eu tinha um daquele, comprei um iPhone. Na época, o iPhone foi a bagatela de R$1.200. E era um dinheirão naquela época Sim, já, sim. sabe? Já era um dinheirão. Aí eu me empolguei em aprender. Aí tinha um curso que eles disponibilizavam todo ano na iTunes University, que era, se eu não me engano, um curso de verão de Stanford sobre programação para iOS. Uhum. Aí ali eu fiz aquele curso que ensinava o Objective-C, né, que era a linguagem que era usada na época. Cara, aquilo era bem ruimzinho. E aí, tipo, aí cheguei a brincar, assim, só que na época já tu tinha que assinar aquele lance de ser desenvolvedor da Apple, o programa de desenvolvedor Acho que é e tal. $100, né? É muito chato isso, né? O serviço da Apple é muito fechado. Aí eu também não tinha nenhuma ideia muito boa, assim, foi mais só para aprender, assim. Foi o contato que eu tive com o desenvolvimento. Aí depois, pra tu ver, bem antiga essas coisas, eu queria desenvolver um programa de FTP. Porra. Tá? Eu queria desenvolver um programa de FTP, tu nem sabe o que é, né? Não sei o que é, tô olhando. Antigamente, quando tu ia transferir arquivo de um lugar para o outro, por exemplo, do teu computador para o servidor, para colocar o teu site lá no ar, vamos dizer assim, tu usava esse programa de FTP, que na verdade FTP é um protocolo, eu acho que é File Transfer Protocol, alguma coisa assim. E aí tu usava um cliente FTP, que é o programa, para tu pegar do teu computador e jogar para lá. E aí, na época, eu não tinha encontrado nenhum muito bom para Mac. Aí eu pensei, vou desenvolver... Também quando tu tá começando, tu quer desenvolver tudo, né? Sim. Aí eu vou desenvolver. Aí eu comecei a desenvolver para Mac, usando o Objective-C e o framework, eu lembro que era Cocoa, se eu não me engano, alguma coisa assim. Cocoa Pods. Cocoa Pods eu acho que já é alguma coisa mais novo, eu acho, na época. E aí foi, tipo, o contato que eu tive com o desenvolvimento Apple, assim. Mas não tinha o FileZilla na época? Então, não, depois, mais tarde, um ano depois, eu comecei a usar o É. FileZilla, né? Mas aí antes disso eu acabei usando um que era
Transfer, que é muito de uma empresa que faz uns apps muito bom para Mac. Até tinha um editor que eu acho que era Coda, alguma coisa assim que era muito bom, assim. Aí eu achei e tal e desencanei, mas foi legal porque é nesse processo que tu aprende, né? Tipo aí que eu aprendi sobre o próprio protocolo FTP e tudo mais e tal. Foi o primeiro contato que eu tive ali com desenvolvimento para Mac. Mas nunca fiz nada profissional. Foi sempre coisas assim, tipo, eu tentando... Projetos. Projetos, adaptar, assim, coisas assim, sabe? E gostou? É uma área que tu gosta? Cara, tipo assim, eu comecei desenvolvendo desktop. Porque hoje em dia tudo é web, mesmo quando é nativo, a gente ainda consome uma API REST, que no fundo, né, é web e tal. Quando eu comecei... Na verdade, eu minto. Eu comecei com web... Aí eu fui trabalhar com um sistema em PHP, que era um sistema de arrecadação de ISS, que é Imposto sobre Serviço, da Prefeitura de Itajaí. E era em PHP, JavaScript, HTML. Naquela época não se usava framework, né? Se fazia na mão mesmo. Aí, só que era pontual. A empresa que eu trabalhava, que era a Cianet... Não, desculpa, a Ciasoft. Cianet é uma empresa que eu trabalhei anos depois. A Ciasoft, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, eles trabalhavam com Delphi. O forte deles era sistemas em Delphi. Delphi 7. Na época, eles tinham coisa de Delphi... Eu acho que era 4, 3, alguma coisa assim. Depois o nosso sonho era trabalhar com 7. Quando eu entrei, já existiu o Delphi 7. Pô, então, caraca. Velho. Aí o que acontece? Aí o forte deles era isso, era sistema tributário, que era uma licitação que eles tinham lá. Só que tinha essa ponta que era em web. Então eu entrei fazendo isso. Aí depois eu fui trabalhar com desktop. Aí eu trabalhei com Kylix, que é uma tecnologia do Delphi para Linux, vamos dizer assim, e que nunca vingou, assim, e tal. E era legal trabalhar com desktop porque tinha as suas facilidades, assim. Na época também não tinha preocupação, por exemplo, com resolução, era tudo aquela tela 800 por 600, né? Era tudo telinha 800 por 600. Os componentes no desktop é arrasta e solta, então tu coloca, posiciona e é ali que ele vai ficar, tal. Então, era legal, assim, só que, tipo, obviamente, hoje em dia tem coisas mais divertidas de fazer, né? Aí, depois que eu fui pra web mesmo, aí já com .NET, aí já era ASP.NET e tal, era outra... Então, voltando ali sobre a questão do gostei, era desenvolvimento desktop, então era até um pouco nostálgico, assim. Só que aí, ali já não, né? Ali, na época que eu tava com o Mac, já tinha várias resoluções, aí já tinha que se preocupar com isso e tal. Sim. Então... E aí depois eu tive também experiência com Android. Aí Android eu já fui mais a fundo e tal. Apesar de eu nunca ter sido um profissional Java, vamos dizer assim, mas eu programei em Android, obviamente com Java naquela época, né? Não tinha Kotlin ainda, no caso. E é legal desenvolver mobile, vou te falar a real. Eu sinto por não ter tido a oportunidade de ter passado um tempo só desenvolvendo mobile, assim. Mas eu achava legal. Assim. A única vez que eu programei em Java foi para mobile e eu não gostei. Sério? Nossa, mas você não gostou do mobile ou do Java? Não gostei do Java. Eu não gostei, é muito burocrática. Putz, eu não... Esse é o problema. Assim, tu quer fazer uma coisa simples, às vezes tu tens que, né, implementar 3 interfaces, herdade na classe daqui, implementar um método acolá e assim vai, tá ligado? Então essa é a parte que não é muito legal. Mas o que eu acho massa é essas paradas de... De que foi? Não, só apontando aqui, ó. Fazendo propaganda da empresa, da firma. Essa parte de, tipo... Tu ter acesso a acelerômetro, tu ter acesso à câmera, tu ter acesso a essa parte de geolocalização, GPS. Pô, isso é muito legal, tá ligado? Tipo, essa é a parte que eu gostava. Eu já tinha a possibilidade de trabalhar com tecnologia web quando eu fui fazer esse aplicativo Java, mas era... Cara, qual que era? Mas era um desses frameworks? Era algum framework. Essas coisas assim? Era alguma coisa, mas é um pouco mais antigo, eu não consigo lembrar exatamente o nome. Mas é assim, eu lembro que tipo, era meio que uma inovação deles. Cara, tu pode usar acelerômetro, tu pode usar umas coisas assim. Era tipo diferencial pra te poder usar esses caras, assim, mas... Quando eu tava ainda na Ciasoft, pintou um projeto na época que era de uma pizzaria aqui de Floripa. Eu acho que era até a Paparella, que eu acho que existe ainda. Sim, sei quem é. Na Beira-Mar. Que era pra usar Palm Top. Tu não pegou essa época, né? Palm Top era... Como é que eu posso dizer pra ela entender? Tipo um iPad... tipo um iPad, só que numa versão muito, muito, muito primitiva, assim. Eu lembro que teve uma época que tinha um iPad pera. iPad pera? Isso era like Carly, não é? Não, mas teve um surto que teve isso. Eu não sei. Só que ele não fazia ligação, nem nada. Era como se fosse um iPad. É um celular, né?
Um Só celular que ele era antigo. só que não era exatamente celular, porque ele tinha só tela, igual usava-se uma canetinha, uma Stylus da vida. Sim. Só que a tela, na verdade, ela era monocromática, ela não era colorida. Assim, eu nem lembro se era colorida, eu acho que não era colorida. Só que ele era bem limitado, assim. E eles queriam usar pro garçom usar para fazer o pedido na mesa. Então o garçom chegava, Legal. fazia o pedido e tal. E aí eu tava já, tipo, meio que saindo, assim, sabe? E aí, só que eu acompanhei o processo, que era o Felipe Durante, que era um amigo meu que estava na época desenvolvendo. E aí eu acompanhei, só que era bem primitivo. Tu desenvolvia, tipo, em Pascal, aí tinha um frameworkzinho dele. Para tu ter uma ideia, a comunicação entre ele e o servidor, onde recebia o pedido na cozinha, vamos dizer assim, era em FTP. Tipo, um negócio bizarro, assim, era bem... Não era tipo um HTTP que faz uma request, não, era em FTP. Então, tu fazia o pedido, ele montava um pacotinho, tu subia via FTP pra lá, e sabe? recebia lá e... Aí ali eu tive o primeiro contato. Aí quando eu saí dali, que eu tava estudando muito .NET, que aí já se falava do mobile, não sei o quê, já tava aquela onda começando do mobile, aí eu cheguei a usar, na época tinha lá o .NET para mobile, que desenvolvia para Windows Phone, mas na época ainda nem era Windows Phone, eu acho que era Windows ME, Mobile, não lembro a tecnologia que era. Mas tu desenvolvia lá tinha o Pocket PC, que era um PCzinho de mão, assim, também, que era um que rodava Windows, não é? Que rodava Windows. Sim, esse eu lembro. Isso. Aí no Visual Studio conhece? Sim. Aí o Visual Studio, mas não é o VS Code, tá? É outro. O VS Code aqui é uma versão leve de edição de código. O Visual Studio era uma ideia pesadona mesmo, igual é o Xcode, assim, tal. Que apaga, né, também. Isso, aí o Visual Studio tinha um emulador, aí tu emulava. Só que, cara, se tu já acha lento hoje em dia, pensa como é que era naquela época. Meu Deus do céu. Entendeu? Aí, tipo, ali... Vai compilar o código. Isso. Só que era em C#, C# já era... Tipo, C# é um Java da Microsoft, né? Tipo, mas já era mais legalzinho e tal. E a Microsoft, naquela época, fazia muita propaganda, cara. Então, tu acabava comprando a ideia, porque, tipo... Cara, era muita propaganda, sabe? Então, esse foi meu desenvolvimento. Mas eu sempre gostei. Eu queria ter a oportunidade de ter ficado mais no mobile, assim, mas não tive, cara. Eu tenho interesse na área também. Eu também, mobile, eu acho muito legal. Exatamente. Ainda mais agora que a gente tem uma porrada de tecnologia, né? Que nem a gente estava conversando antes. Eu tenho o Flutter hoje em dia, né? Que é do Google. É novo, né? É uma linguagem nova. O Flutter em si é um framework, né? Isso. Na verdade, ele é tipo a linguagem que tu usa para programar nele é a Dart, que é uma linguagem Entendi. que o Google criou. Na época se tinha uma propaganda de que seria para concorrer com o JavaScript no sentido de vir embarcada no browser e tudo mais. Nunca foi para frente essa questão do browser, mas eles acabaram colocando, tipo, por exemplo, no Flutter e tudo mais. Então o Flutter ele tá meio que para concorrer com, vamos dizer assim, com o React Native. Né? Então são as duas, tipo, hoje o que eu vejo são as duas mais topzinhas, assim, pra gente desenvolver, né? O que eu acho muito legal, assim, tipo, eu fiz alguns projetinhos para estudo de React Native e, pô, me apaixonei, assim, pelo negócio, eu gostei bastante. A possibilidade que tu tem, tipo, na verdade tu pode fazer tudo que é nativo, né? Tu consegue fazer. Claro, tem algumas coisas que não vou lembrar agora exatamente o que, mas tem algumas coisas que digamos assim, lá na raiz do problema que tu não consegue ir. Tu tem que importar uns pacotes, por exemplo, específico de iPhone. Esqueci o sistema operacional do iPhone. Porque basicamente assim, né? Tipo, o que tu não conseguir fazer diretamente com React Native, tu vai procurar um módulo ali que tu vai conseguir importar e ter acesso a essa API nativa, no caso. Normalmente tu vai encontrar um NPM ali da vida, um pacote NPM que tu vai instalar e vai te trazer essa funcionalidade. Por exemplo, acesso ao giroscópio. Isso já é bem batido e vai ter um módulo. Mas, de repente, vamos supor que o telefone tem uma tecnologia nova aí, sei lá, um sensor de proximidade, alguma coisa assim. Capaz de a comunidade não ter criado esse sensor ainda. Aí, das duas, uma. Ou tu cria teu próprio módulo, aí sim tu vai ter que criar em código nativo e expor isso para conseguir acessar lá com JavaScript. Ou tu vai esperar a comunidade fazer, né? É o que vai acontecer, né? Eu também fiz algumas coisas em React Native, nada para profissionais, assim, nada profissional que eu digo assim, ninguém me contratou para fazer, eu fiz para mim, no caso. E eu gostei bastante também, cara, assim. Gostei bastante, assim, principalmente que 99% das vezes que tu vai fazer, tu não precisa daquele desempenho nativo, tu pode fazer ali e vai ficar bom, bem bom. Sim. Então é bem isso. Eu tô estudando agora React Native no bom. semestre. É legal. Tá, e aí o que tu tá cursando agora, então? Então. Acho que a gente tá pulando, hein? A gente pulou? Acho que a gente pula, hein? Então, ela tava falando que ela tava aprendendo lógica de programação. No meu primeiro emprego, Isso, né? isso. Isso.
E daí surgiu a pandemia, eu terminei o ensino médio ano passado, e meio que acabou junto com o meu contrato da empresa lá. E por conta da pandemia, os meus últimos meses da empresa foram em casa, né? Que fez lockdown aqui em Floripa e tal. E passou um tempo e tal, e eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, assim, sabe? Eu tenho, não sei, às vezes eu tenho um surto, assim, que eu não quero perder um ano da minha vida sem fazer nada, algo produtivo, assim, sabe? E quem não era ansioso ficou ansioso na pandemia. Sim, exato. E eu fiquei muito naquele sentimento de, meu Deus, se eu não entrar na faculdade agora, eu vou perder um ano sem fazer nada, né? Porque eu ia ficar em casa o ano inteiro. Aí eu pensei assim, tá, mas e se eu não gostar da faculdade? E se eu não gostar de ciências da computação? Porque, assim, é um curso antigo e tal, e tem matérias que não me agradaram já na grade. Tá, né? Acho que ela chama de ciência da computação de antigo. Pois é. Eu comecei ciência da computação 2 vezes e parei. Justo. Então, o meu tio, ele fez ciências da computação, ele é formado na área, minha tia também, e ela odiou. Hoje em dia ela não trabalha na área, mas, assim, ela terminou o curso e ela falou assim, não faz, por favor. Muito ruim. Eu acho que, assim, quem tá começando, que não tem uma experiência, um background, né, vai entrar, gosta da área em si, né, eu acho que vai gostar. Mas para quem já, por exemplo, no meu caso, que já sabia desenvolver, já estava trabalhando, já tinha emprego, tudo, cara, entrei na faculdade, tipo, é o básico do básico que tu começa a aprender, aí tu começa a aprender Java, que... pelo que eu sei, eles estão querendo mudar agora, sair de Java, mas a gente aprendia Toda hora eles Java. falam isso, né? Então, assim, nossa, é muito reverso. Aí reprovei em pré-cálculo. Então, aí, falando já de faculdade, eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham de faculdade A hoje gente, em dia. O último episódio foi até meio polêmico, né? A gente falou um pouco sobre Foi isso. do Felipe, Eu não sei se foi do Felipe ou foi do Joãozinho, assim. Cara, assim, eu falo muito, então deixa o Lando falar, vai falar. Não, acho que é muito que a gente já dividiu opinião, assim. Faculdade é algo que a minha visão, obviamente, né? Não tô respondendo pela Avante, não tô respondendo por ninguém, é minha visão. A faculdade, hoje em dia, eu vejo mais na nossa área pelo canudo. Se você quer ter uma formação, tudo, é o que eu vejo hoje. Que é cada vez menos necessário, o canudo também, né? Exatamente. É o que conta. Porque assim... Depende, tipo assim, aqui na Avante a gente não olha pra isso. A gente quer saber da capacidade da pessoa. Sim. Entendeu? Claro que alguém que está começando, que não tem nenhum histórico, obviamente tem um canudo conta. Mas o canudo pessoa, não dá uma valorização no currículo da pessoa, algo assim? Vai muito de empresa para empresa, mas o que eu vejo hoje em dia que as empresas estão procurando cada vez mais pessoas capacitadas do que formadas, né? Formadas, né? Obviamente que assim, no meu ponto de vista, de novo, também não posso falar pela Avante. Não é que a Avante não olhe para isso. Com certeza a Avante vai pesar ali se tem uma boa graduação, obviamente que conta, sabe? Sim. Tipo, se tu fez uma boa graduação. Mas não é o que a gente está correndo atrás. Tipo, a gente está correndo atrás de pessoas capacitadas. Se a pessoa é capacitada e ainda tem uma boa graduação, com certeza selinho de 10-10, né? 10-10, entendeu? Sim. Mas assim, vamos tipo, até também despersonificar. Vamos falar de outras empresas. Já faz, eu acho que 2, 3 anos que, por exemplo, Google, Facebook, essas empresas grandes do Vale do Silício já declararam que já não importa mais para eles curso superior. Não é nem tipo se tu é formado na área. Não importa mais curso superior. Se você é capaz, você é capaz, entendeu? Legal. Agora também é o seguinte, né? Tem muitos cursos hoje em dia que não são um curso superior, que são bem capacitantes, né? Então, você gratuitos, tem aí, né? Gratuitos e pagos e treinamentos e tudo mais. Eu não sei, assim, eu realmente, assim, eu não terminei a faculdade, eu fiz só o primeiro semestre, mas eu comecei a programar com 16 para 17 anos. Quando eu fui entrar na faculdade, eu já tinha 21, 22, nem lembro. E, tipo, foi o suficiente para me endividar e não querer continuar, tipo... E, tipo, eu já morava sozinho, eu tava em outra vibe e gastava, e aí a faculdade que eu tentei fazer era paga, e aí, tipo... Aí, não sei, eu fiquei com um pouco de ranço, assim, sabe? Mas eu entendo a importância da faculdade, principalmente, assim, para ter uma base teórica boa. Eu sou eu, né? Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, então não posso dizer para todo mundo fazer o que eu fiz. Então, como desde o começo eu era autodidata, eu criei essa capacidade de correr atrás, mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que realmente preferem ter uma trilha ali para seguir. Precisa de um professor para estar Precisa dando de um passos, professor. né? Então, eu acho assim, só se tu tiver oportunidade, manda ver, vai lá, faz e tudo mais. Vai ser sempre um bônus, assim, Sim. nunca vai ser um tempo jogado fora, assim. Não, com certeza, assim. Mas essa é uma discussão longa, né? Eu lembro que eu estava, tempos atrás, eu ouvi um podcast que não tinha nada a ver com tecnologia, e eles estavam citando o caso da Alemanha,
Claro, eu vou falar aqui de uma coisa que eu ouvi num podcast, então não sei se isso é, né, Sim. verdade, mas eu tô desmerecendo de podcast, né? Eu falando no podcast, desmerecendo o podcast. Não, é que assim, eles estavam falando que países como a Alemanha, eles focam muito no técnico. Porque o técnico capacita para o dia a dia profissional, para o cara sair dali um profissional e sair trabalhando. E que a universidade é realmente algo que você vai para se aperfeiçoar, para de repente seguir carreira no mundo teórico, no mundo técnico, ou de P&D. Isso é legal porque eu já vi, tipo, na verdade não foi num podcast, foi um vídeo de um cara que ele mora acho que nos Estados Unidos, que ele tava falando que quando ele tava querendo sair pra fora, eu não lembro quem que era o rapaz que eu vi faz um tempo aí, faz uns 2, 3 anos, que, cara, a maioria dos países já não te pedia, não queriam nem saber qual era a tua formação profissional, tua formação, e a Alemanha era o único país que ele chegou para fazer algumas entrevistas e a primeira coisa que eles pediam, tu é formado no quê? Olha só. E daí ali meio que já cortava o clima, assim. Sim. Mas fazendo um adendo disso tudo também, as últimas entrevistas que eu fiz de emprego, todas, sempre vão estar lá pedindo cursando ou completo curso superior. Tu começa a fazer entrevista, eles não tocam no assunto, assim. Não. Eu acho que ali é mais o pessoal de RH que já está habituado a colocar do que, de repente, o departamento técnico pedindo, sabe? A gente olha, uma coisa que a gente olha, é que depende, né? Eu acho que tem que sempre fazer uns adendos, assim, para a pessoa não tomar isso como uma verdade absoluta. Vai variar de pessoa para pessoa, carreira para carreira, empresa para empresa. Mas, assim... Pode falar, não. Não, pode falar. Eu ia dizer assim, às vezes a gente, quando tu tá pegando alguém que tá começando, não tem muito jeito. O cara nunca começou, não fez nada. Óbvio que eu vou olhar pra ver se ele tá cursando alguma coisa na área e tal. Sim. Então, falando sobre isso, verdade absoluta, né? Geralmente estágio na área de desenvolvimento, eles requerem experiência. Isso é bizarro. E isso é uma polêmica, né? Porque assim, entra naquele ciclo, mas como é que eu vou ganhar experiência se eu não tive oportunidade? Só que aí eu tava ouvindo um podcast e o cara falou assim, experiência não significa experiência trabalhada, experiência pode ser projetos. Eu vou pegar uma linguagem para estudar e eu vou estudar ela e eu vou dominar ela. Numa entrevista de emprego, eles vão perguntar, e a experiência? Tá aqui, meus projetos, meu GitHub. Essa é a minha experiência. Se você me der um projeto eu vou conseguir fazer, eu tenho experiência, só não tenho experiência numa empresa. Então é algo assim que as pessoas levam muito para um lado ofensivo, assim, sabe? Não tenho experiência, então como que eu vou trabalhar? Então eu não vou trabalhar. Eu concordo 99% contigo sobre isso. Sim. Acho que a atitude é essa mesmo. Só que, infelizmente, quem está contratando encara como uma experiência onde você trabalhou. Entendeu? E ao contrário da Avan, que a gente tem um baita programa de estágio, que é exemplo e tudo mais, eu vejo várias outras empresas que não é assim. Posso cortar só porque eu vi agora, me deu um insight. A gente fez o processo totalmente errado sempre. Não é a questão da tela apagar, é o screensaver. Tá. É por isso que tá caindo ali. Então, tipo, o que acontece? Assim, o entrevistador de muitas dessas empresas, eles não estão querendo um estagiário para treinar e ensinar. Eles querem um profissional barato, cara. Esse é o problema. Tem 2 pontos, né? Tem 2 lados da moeda, né? Eu concordo, realmente. Teve um dia desses que eu tava no LinkedIn, às vezes eu olho as vagas assim só pra olhar, sabe? Só pra ver como é que é os pré-requisitos que eles fazem. Querendo sair da Band? Não quero sair da Band, não. Para com isso, que tem mais pessoas que vão vir. Aqui, ó. Não, Thiago, calma. E um dos pré-requisitos era 1 ano de experiência na área para um estágio. E eu fiquei de cara com isso. Como, sabe? Então, assim, como eu falei, eu concordo com a atitude. Eu acho que realmente experiência não quer dizer exatamente. Mas a realidade ali no ICRU é que essa galera tá querendo um profissional e pagar barato. Sim. Tipo, tu tá falando de estágio, mas sobe um pouquinho e vai num Dev Júnior. Cara, tem até muito vídeo na internet, tem um canal que é bem interessante que é o Source Code TV, o Código Fonte TV, eu acho que é em português mesmo, Código Fonte TV, que é um casal de programadores sênior e tal. Sim, sei quem é. E aí eu nunca assisti vídeo deles, mas é legal, tem eles reagindo a vagas no LinkedIn, é bem bacana. E aí eles pegam uma vaga de júnior e reagem a vaga. Cara, é bizarro. E eu já vi várias dessas, assim. É júnior com 3 anos de experiência na tecnologia, não sei quanto de formação e não sei... E aí, tipo, é só uma forma de cara de querer pagar barato pelo profissional, entendeu? Sim. Aqui na Avante, a gente tem um programa de estágio de verdade. Que é um programa onde a gente treina, capacita, tipo, dá tempo. Eu posso falar por experiência própria, assim, né? Eu entrei no técnico,
esse ano, em abril, e nas primeiras semanas do técnico, a Avante, ela foi dar uma palestra falando sobre o Innovation Class deles e tal, e queriam abrir vagas. Nossa, Innovation Class, e queriam abrir vagas, e que era pra gente se inscrever só por inscrever, assim, pra ter uma experiência de entrevista, assim, sabe? E eu me inscrevi pelo LinkedIn. E eu fiz todo o processo e tal, e eu passei. E na entrevista, assim, que eu fiz com a recrutadora, né, e se eu não me engano o Thiago tava, não lembro agora, não vou falar bobagem, mas perguntaria a sua experiência. Eu falei, não tenho nada. Assim, eu tenho básico, mas eu não posso te afirmar que eu vou conseguir fazer as coisas com autonomia dentro da empresa, sabe? Porque eu não tenho domínio dessas linguagens que vocês trabalham, que a gente trabalha aqui na Avante. Então eu pensei assim, já era, eu não vou conseguir esse estágio porque eu falei que eu não tenho experiência. Eu fui bem sincera, eu falei, eu não tenho, não sei. Já estudei por fora, eu sei um pouco, sei o básico, mas é aquela coisa, autonomia zero pra fazer as coisas. E eu pensei assim, não foi, né? Não rolou. Aí alguns dias depois eu recebi a mensagem que eu passei. E quando, no meu primeiro dia aqui na empresa, o Diego, ele passou uma apresentação, assim, explicando do porquê que a gente foi selecionado. E aqui na Avante a cultura é 50% conhecimento e 50% interesse. Então, assim, o nosso interesse, ele meio que sobrepõe o nosso conhecimento técnico. Como a gente está começando agora na área, não tem como nos cobrar um conhecimento técnico que vocês têm, por exemplo. Então, o nosso interesse meio que sobrepõe esse requisito, sabe? E a gente teve 3 meses de imersão em VTEX.io, foi intensivo, assim, com o Carluxo. E eu aprendi muita coisa, eu não sabia nada daquilo, assim, sabe? Foi realmente uma experiência muito grande. E depois desses 3 meses, a gente foi para projetos e replicou tudo que a gente aprendeu nesses 3 meses de imersão. E hoje em dia, eu consigo fazer as coisas com autonomia, sabe? Por conta desses 3 meses de imersão, que é o que realmente o estágio propôs desde o início. Então, assim, realmente é um estágio de verdade aqui, né? A gente tem aqueles meses de ensinamento, adaptação e tudo, né? E depois, então vamos ver, tu conseguiu, tu entendeu? Então a gente vai replicar agora pra ver como é que você está sendo de verdade. E é isso que a gente tá fazendo agora, né? Tanto é que, assim, às vezes eu consigo ajudar os outros, assim, sabe? Um dos novos estagiários que entraram, assim, eles vêm com umas questões, assim, que eu tinha lá no início. Então eu ficava assim, nossa, eu sei o que você tá passando, porque eu passei 3 meses antes, sabe? Então, assim, realmente é um estágio que completinho, assim, de escadinha em escadinha, assim, eu sinto que a minha evolução em 5 meses, que agora fez 5 meses que eu tô na Avante, é muito grande. Assim, eu não sabia nada, nem sabia o que significava VTEX.io e hoje em dia eu consigo ajudar outros estagiários, sabe? Então, realmente é uma coisa... Essa semana ainda eu compartilhei alguma coisa que vai em linha que tu estava falando sobre essa questão do que o cara fala no post sobre experiência e júnior, né? Uhum. Aí agora eu não estou falando de quem contrata, mas estou falando da atitude de quem quer ser contratado. Tipo, aí eu subscrevo exatamente o que tu falou aí, claro. Cara, hoje em dia tem várias formas de você ganhar experiência que não seja só realmente a contratação, né? Cara, projeto open source é o que mais tem por aí, então o que você pode ir lá, o teu GitHub eu acho que é o maior currículo que você pode ter hoje em dia, então, coloca qualquer códigozinho que tu fez lá, vai numa entrevista, mostra lá, entendeu? Eu sigo a página da Rocket City, né, e eles sempre batem nessa tecla, assim, que muitos alunos, digamos assim, que fazem aqueles eventos, acho que uma semana que eles fazem, NLW, eu acho que é. Não sei. Eu sei que é o evento deles lá. Isso. Que eles falam assim que o pessoal pega, faz os projetos, nisso sobe no GitHub e que foram contratados por esse tipo de experiência, sabe? Obviamente, tem muita gente que deve pegar só replicar aquilo lá e um abraço, mas isso aí o cara que está recrutando, geralmente o tech leader, né? Ele vai saber se o cara sabe ou não. Então, tipo, o que eu acho mais importante a essência é tu ser muito claro, assim, tu não querer mentir, que nem eu fiz, mas, né, deixa pra lá. Mas tu ser bem, bem claro, assim, sobre o que tu sabe, se tu não sabe, se tu tem experiência, se tu não tem. Uma coisa que eu sempre ressalvo é usar a palavra não sei. Isso eu vejo que as pessoas têm muito receio de falar. E é a melhor coisa, a partir do momento que tu começa a usar a palavra não sei, teu mundo muda, sabe? Porque tu para de se enganar, sabe? Aceita aí, mas assim, é importante também, como falou também, mostrar a atitude também. Tu pode não saber, é bem justo que tu seja verdadeiro, mas mas eu estou estudando, eu quero estudar, exatamente. tá no meu roadmap, eu quero ver mais sobre isso, eu quero
Então, também é a questão da forma como você também se demonstra interesse naquilo, né? Mas o Stack Overflow também, cara, é uma parada que, tipo, eu já fui em entrevistas de empresas que, tipo, literalmente olhavam teu Stack Overflow. O que tu tem lá no Stack Overflow? O que tu já ajudou a comunidade? O que tu já entregou para a comunidade, entendeu? Então, assim, Stack Overflow e GitHub é o melhor currículo que tu pode ter para qualquer empresa. Para qualquer empresa. Aí sim, vai se sobrepor a Canudo, a faculdade, a whatever. Tu ser ativo na comunidade e tudo mais. E outra coisa também que eu acho que é uma dica, assim, às vezes a gente fala sobre projeto open source e a pessoa acha, mas eu não tenho nível para ir lá mexer no código, sei lá, do Django, do Node ou whatever. Só que muitas vezes tu pode colaborar, não exatamente lá codificando no core da aplicação. Ajuda a traduzir. Sim. Ajuda na tradução, é uma coisa que qualquer um tem capacidade. E conforme tu vai traduzindo, tu vai entendendo, seja a documentação ou seja o software ou o framework, você vai entendendo mais o framework, você vai entrando no código aos poucos e já vai pontuar, vai estar no teu currículo ali, entendeu? Sim. Tu entrega para a comunidade, o que é importante, porque, né, a gente consome muito da comunidade, a gente não vê isso, mas o tempo todo a gente está no GitHub, está no Stack Overflow, consumindo, só que a gente devolve pouco, né? Sim, então, exatamente. É verdade. É uma forma de tu devolver para a comunidade, ao mesmo tempo ainda tu ganha, tipo, vamos dizer assim, pontinhos na carteira, né? Tipo, então é uma dica, começa com algo, com pouco. Eu acho que, para finalizar até nessa questão, né, eu acho que o que é muito válido também, que eu estava comentando com o Fernando, tem muito repositório ali que tem uma lista de projetos que você pode fazer, tipo, coisa simples, um to-do, ou até daqui a pouco alguma coisinha mais avançada, sei lá, algum lugar que tu coloca um canvas para te desenhar, submeter, né? Enfim. Sim, não, desculpa. Não, pode falar. Tem um site, eu não lembro o nome dele agora, que ele dá templates com o design todo pronto, que é para te replicar. Sim. Então, isso é muito legal. Tu pegar essas coisas, tu fazer e tu ir colocando no repositório lá. Porque o pessoal vai ver que tu realmente foi, tu fez, tu tem interesse, tu tá desenvolvendo projetos pessoais mesmo e tá adquirindo experiência. Sim. Porque desde o mais básico que tu fizer, tu vai aprender alguma coisa sempre. Outra coisa também, assim, que eu vejo, assim, que o pessoal tem bastante oportunidade hoje em dia que eu não tinha na minha época, tipo, disponibilidade de material, né, para aprender, né? Cara... Tem muita coisa gratuita. Pra ter uma ideia, eu já citei aqui, quando eu comecei, era na época da internet de escada, eu entrava depois da meia-noite, eu ia num site chamado Apostilando, baixava a apostila, que na verdade é tutorial em PDF, super resumido, super, tipo, cara, difícil porque não é muito detalhado. Baixava, lia de dia, se eu tinha uma dúvida, tinha que esperar a noite de novo para entrar na internet, para pesquisar, e era assim, cara. Tipo assim, eu lembro quando eu comprei meu primeiro livro, que era um livro de PHP, que era construindo sites pessoais em PHP. E aí, tipo, foi o primeiro livro. Ali eu até, tipo, dei uma deslanchada, porque o livro era mais didático e tal, então era um pouco melhor. Na época, o livro custava, tipo, R$70, só que pensa R$70 há 15 anos atrás, era como se fosse 300 hoje. Sim. Tipo... E, tipo, né, e eu tinha 16 anos ainda pra piorar, né? Tipo, R$70 pra mim naquela época era muito dinheiro. Sim. E aí, tipo, mas ali eu deslanchei. Mas, cara, era super raro, assim, tipo, material. Hoje em dia, cara, YouTube tem vídeo de tudo. Então, se tu olha, eu tô estudando o React Native. Aí eu leio o site. Hoje, primeiro que qualquer framework e linguagem tem uma documentação maravilhosa. Cara, todo site bonitão, qualquer framework, parece que já é pré-requisito para lançar uma tecnologia. Já tem um material bom. Lê. Vai no YouTube. Tem N pessoas explicando a mesma situação de tudo quanto é ângulo. Então, se tu não entendeu desse jeito, tem um cara explicando do outro ângulo. Depois tem gente lá fazendo mão na massa, tipo, 4 horas desenvolvendo a interface do Uber. 4 horas desenvolvendo... Né? E ainda mais os cursos, Alura, Rocket City. Cara, tu tá com a faca e com o queijo na mão, cara. Sim. Essa parte da questão de material ali, de tu ir num cara, tu não gostou, tu ir no outro, eu acho que isso é muito, muito válido e essencial. Porque a primeira vez que eu fui estudar React, eu não lembro o nome acho que a gente tava comentando esses dias, né? Eu não lembro o nome agora do rapaz que fazia. Eu olhei aquele curso e falei, não dá? É impossível, eu não aprendi nada. Aí fui lá, olhei de um outro cara, assim, o básico, porra. Abriu as portas, assim, eu falei, caraca, é tão simples assim, sabe? E que o outro não conseguiu passar. Então, o que acontece às vezes também? As pessoas vão lá, olham um negócio que pode ser o que tá mais hypado, né? Vai falar, putz, não gostei, não entendi, e morre, assim. Não procura... Sabe que um dos primeiros tutoriais que eu li era sobre HTML, e eu achei difícil, eu quase desisti, cara. Eu não entendi, porque, tipo, porra, hoje a gente falando assim é simplão, mas na época, assim,
linguagem de marcação. O que é linguagem de marcação, cara? Eu não entendia, cara. Eu não entendia. Eu quase desisti, assim, lendo os primeiros tutoriais, assim, sabe? Foi bem difícil, porque eu comecei com Flash, depois eu fui atrás do HTML e tal. Sim. Flash tu também não lembra. Não. Eu sou nova, gente. Mas, cara, tipo assim, por um lado é nostálgico, assim, sabe? Cara, preciso falar pra vocês preciso falar. Esse fim de semana a gente alugou uma chácara lá em Governador Celso Ramos, e aí eu tava indo pra lá, e aí eu tinha que passar na padaria, só que era bem cedo, assim, era tipo, sei lá, 7 e pouca da manhã e tal, eu tinha que passar pra levar pão, porque já tinha uma galera lá da família. E aí não tinha nada aberto no Estreito, eu moro no Estreito, não tinha nada aberto, e aí quando eu tava passando na frente de Barreiros, eu disse, vou passar aqui em Barreiros que eu sei onde tem padaria, porque eu morei minha vida toda em Barreiros. Eu moro recentemente, há 4 anos aqui no Estreito. Aí eu entrei, e aí eu parei na padaria, que foi a padaria que eu lembro que assim, na primeira noite que eu passei a noite virado lendo tutorial, no dia de manhã eu fui tomar café ali, saca? Eu passei a noite virado, lendo, cabeça, tipo, sabe quando tu tá aquela coisa assim, cabeça explodindo assim? Aí eu lembro que era de manhã, eu não conseguia dormir, pensei, vou na padaria, que era do outro lado da minha casa, assim, na rua, desci o prédio, era a padaria. Aí eu fui lá, passei a manhã tomando café e voltei. Aí quando eu fui lá esse fim de semana, sabe aquela nostalgia assim, cara? Déjà vu. Só que tipo, foi aqui o primeiro dia que eu comecei a programar, eu vim aqui, cara. Tipo assim, cara, foi muito demais, assim. Eu não tenho isso exatamente com programação, que nem eu falei antes que eu menti na minha primeira entrevista de emprego, né? Que na verdade, assim, brincava, né, na época com VB6 e tudo. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar, eu entrei também como estagiário, né? E era PHP, JavaScript e HTML, CSS, né? Todas essas questões básicas aí. E na época, eu cheguei pra entrevista, eles pediram, tu manja? Pô, eu podia ter falado, não sei, mas vou tentar entregar o teste, né? Que a gente tinha que fazer um sistema de álbum com submeter fotos, separar por categoria, eu acho, comentar, enfim, tudo isso. E eu peguei e falei assim, cara, eu manjo e vamos lá. Ele, uma semaninha tu entrega? Opa, entrego. Cara, eu passei uma semana virado toda noite estudando PHP e JavaScript. E CSS meio que ficou horrível, assim, que eu deixei meio de lado, assim. Mas PHP e JavaScript foi uma semana, assim, intensa, virando noite. Então eu também, quando eu viro à noite, assim, olha aquele nascer do sol, assim, eu sempre lembro, caraca, eu lembro. E pra ser mais, eu tava tão já biruta, assim, nos últimos dias, assim, que eu tava quase chorando, assim, aí pegando aquele sol nascendo lá, botei um show da Avril Lavigne, cara, comecei a escutar. Ele também é velho. Não, eu conheço. Tá, mas... Não, eu conheço. Não, mas quando ela fez sucesso faz o quê? Uns 10, 12 anos? Faz, eu acho. Tipo, tá com 18, nossa, tu era bem novinha, tipo, eu lembro que, tipo, eu era, tipo, porra, de baixar MP3 e a gente ficava, cara, tu não pegou essa época, cara. Tu passava a noite toda, se tu conseguisse baixar 3 MP3 na noite, tu era o cara mais sortudo do mundo. O cara mais sortudo do mundo. Isso quando tu não baixava, ficava, tipo, 3 horas baixando e ela vinha corrompida, né? Ah, sim. Que aí ficava um chiado no meio, Nossa. assim. Cara, era terrível, assim. Mas programação naquela época era difícil, assim, cara. Era difícil. Mas hoje, ali dentro de projetos, já fez algum projeto? Já foi pro ar? Como é que tá? Já, nossa, já. O meu primeiro projeto que eu entrei foi pro ar recentemente, foi muito gratificante, assim, sabe? As minhas tasks que eu peguei dentro do projeto foram pequenas, assim, sabe? Bem pequenas, na verdade, mas foi tão legal ver aquilo no ar, assim, sabe? Falar assim, eu contribuí, eu ajudei, meu primeiro projeto da vida, eu consegui fazer, sabe? Então, assim, foi muito incrível, assim, foi uma motivação muito grande pra continuar, sabe? Hoje em dia, 1, 2, 3, tô no meu 3º projeto, semana que vem pro 4º, e tá se encaminhando muito bem as coisas, assim, sabe? Eu comecei com tasks pequenas e agora já tá aumentando o nível, sabe? Então, é uma experiência, eu tô me sentindo mais segura e tal pra pegar coisas que antes eu não conseguia pegar, assim, sabe? Eu tinha medo de pegar e quebrar a loja inteira, sei lá, o que poderia acontecer. E agora eu consigo pegar essas tasks e eu falo assim, não, eu consigo fazer, se eu não conseguir, eu vou pesquisar, vou pedir ajuda e vou te entregar a task pronta. Mas, sabe, eu tenho essa segurança mais de entregar as coisas.
Sim. O importante é, tipo, tu ter a atitude de correr atrás e resolver. Mas sabe que isso era um medo que eu tinha? Eu não sei se isso é com todo mundo, mas quando eu comecei, eu também tinha muito medo de quebrar alguma coisa. Sim, tipo... Saca? Tipo assim, de fazer alguma coisa que era irreversível. Então, Sim, a gente fica naquela coisa assim, tu até sabe meio como fazer, mas tu tá morrendo de medo de, tipo, quebrar alguma coisa, assim. Não, e sem contar que no meu primeiro projeto, tudo que eles me passaram, eu já tinha feito com o Carluxo, só que eu ficava, não, calma, como que eu faço isso? Sabe, com muito medo, eu fiquei com muito medo. Na primeira semana, na segunda já fui me soltando e hoje em dia já tá bem mais tranquilo, sabe? E isso é um outro ponto que é errado mentir em entrevista. Porque eu não tinha esse negócio de, putz, eu tenho medo. Não, eu tinha que falar pros caras, não, manda aí que eu vou fazer. E estourava o horário, ficava fora de horário, estudando. Mas eu também sempre fui uma pessoa muito chata, assim, tipo, tem algum problema, eu vou lá e peço, assim, eu nunca... Claro, tu tem que saber dosar também, né? Tu tem que ter... Não pode estar toda hora ali do lado do cara pedindo ajuda, tu tem que pedir. Sim. Mas a maioria das vezes eu corria atrás e quando chegava num ponto que eu vi que não tinha saída, eu buscava ajuda, assim. Mas é muito... Eu acho que, tipo, essa sensação de tu colocar o teu negócio no ar, assim, teu sitezinho, teu e-commerce, né? No caso da Avante, acho que é a coisa mais prazerosa que tem, assim, tu vê o negócio funcionando lá, bonitinho. Sim, tá funcionando, eu que fiz, né? As pessoas comprando, se não funciona, o problema é teu. Não é nossa, é do suporte de evolução. Hoje passou a bola, é isso aí. Tá, e tecnologia, o que tá mais difícil de aprender, o que tu teve mais dificuldade, o que tu acha, assim, tipo, cara, isso aqui ainda eu preciso mergulhar mais nisso? É aquilo que a gente usa hoje, assim, vamos dizer assim. Sim, com base nas tecnologias da Avante, né? Falando agora, como eu tive essa experiência e tal, na minha carreira até agora, eu tive muito mais prática do que teoria, sabe? Eu meio que primeiro fazia, depois aprendia direito como que eram as coisas na parte teórica. E então, assim, eu não sei muito a base de tudo em questões teóricas e técnicas. Então, assim, quando a gente começou a fazer apps aqui, né, que a gente usa React, JavaScript, TypeScript, eu não tinha base de JavaScript o suficiente para conseguir aplicar o React da forma correta, sabe? E isso pesou muito. Na época, quando a gente estava com o Carluxo, eu até comentei isso com ele, que eu não tinha segurança de fazer as coisas, porque eu não sabia o básico de React. E eu precisava estudar, eu sabia disso, eu sei disso ainda. E eu ainda não tenho tanta segurança de pegar apps assim, mais complexos, né? Tipo, um modalzinho eu consigo fazer e tal, mas coisas mais complexas eu sei que eu não vou... Eu vou ficar travada, sabe? Eu posso conseguir fazer alguma coisa, mas eu vou ficar travada porque eu não tenho essa base de React, TypeScript e tal. Então, é uma coisa que eu tô estudando por fora, eu tô tentando pegar, assim, pra conseguir pegar a manha e ter segurança de replicar aqui no trabalho. Porque o momento ideal pra mim replicar o que eu tô aprendendo é agora, né? Já que a gente tá num ambiente que fornece isso, né? Porque não tentar. Só que eu tô nessa etapa de pegar segurança, sabe? Eu sei. E sabe que tem uma questão aí que tu tá falando de React, TypeScript, JavaScript. E recentemente eu tava vendo um podcast, eu acho que era até de um pessoal do Google, e eles estavam falando sobre... Eles levantaram a pergunta, né? Se não tá ficando complexo demais para quem tá começando. Porque antigamente você ia começar... Cara, era HTML, JavaScript e uma linguagem de back-end, né? E tal. E hoje em dia é uma pilha de software, né? Então, mesmo que tu vá programar só front, a gente já fala ali JavaScript, TypeScript, React, 1001 frameworks, lib daqui, lib de colar, e usa Webpack para buildar, e o próprio Webpack tem 500 outros plugins ali dentro, e vai usar Babel, vai usar não sei o que e tal. Então fica um negócio meio uma pilha de coisa, e aí eu sinto que para quem está começando, às vezes meio que se perde ali em saber o que é o que, sabe? O que faz o que. Então, até eu lembro que tem uma época que o pessoal brincava que, isso já começou faz tempo, né? Que literalmente tu via pessoas dizendo assim, eu sou programador jQuery. Com certeza. E a pessoa confundia o jQuery com a linguagem. Ele não sabia, não é que não sabia, ou não sei se era uma forma de se expressar, mas eu vi várias pessoas dizendo que sou programador de jQuery no sentido, ele não sabia dizer assim, não, eu sou programador de JavaScript e programo usando o jQuery como framework. Ele como ele aprendeu já direto na prática, usando o jQuery para resolver os problemas dele, ele acha que o jQuery que é a tecnologia, que a linguagem é tipo o jQuery, sabe? Exatamente. Então eu sinto essa dificuldade, eu estava conversando com os estagiários novos sobre isso, sobre essa separação do que é o que, sabe? Então tu começar a entender que JavaScript é a linguagem, que TypeScript é um superset de JavaScript que ajuda com a tipagem, com segurança, etc. E que o framework é ali um conjunto de funções e components que te ajuda no dia a dia a produzir e já trazer algo que é comum entre as coisas, já está feito. Falta esse entendimento,
até para tu saber como buscar a solução, que esse é um outro grande problema para quem está começando. Tu não sabe fazer a pergunta certa. Sim. Esse é um grande problema, assim, sabe? Como tu não entende a separação, às vezes tu tá procurando, mas tipo assim... Não sabe se expressar. não sabe perguntar, não fazer a pergunta certa. Então, eu acho que esse é um desafio para a nova geração, sabe? Se lá na minha época eu tinha dificuldades, a nova geração também tem dificuldades. É muito mais complexo os sistemas hoje em dia, são muito mais conceitos. Por exemplo, eu só fui saber, aprender ou me envolver com design pattern anos depois que eu já programava. Hoje em dia não, todo mundo já começa usando o design pattern. O que é o design pattern? Aí tem vários design patterns, né? Hoje eu lá atrás nem usava, quando comecei, nem sabia o que era um gerenciador de código-fonte. A gente copiava a pastinha e clonava as pastinhas. Pendrive. Nem pendrive era, né? Naquela época, na minha época já era CD. Não era disquete ainda, mas já era CD. Fazia backup em CD. A gente usava o pendrive para se passar código. Depois eu fui para... Hoje em dia, qualquer pessoa que começa já tem que saber Git. E aí já tem que entender o que é uma branch strategy. É master, é dev, é feature. Então, tipo, eu sinto que a pessoa que está começando precisa absorver muito mais conteúdo, sabe? Tipo, é mais complexo, assim. É meio overwhelming, né? Meio, tipo, sufocante às vezes. Assim. E eu acho que cada vez vai ter mais ainda, o que vai deixar a galera mais louca ainda. É verdade. Que nem, até estava conversando com o Fernando hoje de manhã, tipo, por exemplo, tem hoje o Node, né? Sim. E o criador do Node, ele já fez o Deno, que é como se fosse uma evolução do Node, né? Só que, claro, o Node tem 10 anos de estrada aí, o Deno tem 1. Então, tipo, são coisas que daqui imagino eu que daqui uns 3, 4 anos, talvez vai começar a ter essa troca aí. Só que daí vai chegar a galera, pô, e aí eu vou usar o quê? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que usar Node, vou ter que usar Deno, o que eu vou ter que fazer? Então acaba tudo que caindo nesse mesmo negócio. Pra onde que eu sigo? E conceitos, hoje a gente tava falando ainda sobre a questão ali do design atomic, né? Atomic design e tal. Então, tipo, hoje cada vez mais tem mais conceito, mais... Então, eu acho que isso dificulta para quem está começando, assim. Na nossa época, ou pelo menos na minha época, eu comecei e não tinha tanta coisa, assim. Era mais, tipo, linguagem... Básico, né? Pega o que está nesse campo, grava num banco de dados. E tu dá o jeito. E hoje em dia é back-end, é MVC, é isso, é aquilo, é framework, é conceitos, é atomic design, tipo... Eu quando comecei com MVC já. Então, eu já tive, tipo, essa noção lá do início, né? Claro que me ajudou... nos projetos futuros, em empresas futuras que eu trabalhei. Mas, no caso agora passadas, né? Mas, assim, é muito legal que nem, por exemplo, o movimento que a gente quer fazer aqui dentro da Avante, né? Que a gente quer fazer alguns hackathons, assim, para começar a meio que todo mundo se ajudar e, de certa forma, nivelar, né? Sim. Eu acho que entender alguns conceitos, entender... É uma forma de compartilhar conhecimento. Isso. Né? Uma forma de compartilhar conhecimento. Então, isso, tipo, acho que principalmente é um desafio do mundo moderno também, porque com esse lance de a gente trabalhar remoto, né, cada vez mais fica difícil, a gente não tem essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia. Puxando isso agora de hackathon, evento e tal, e uma coisa que eu sinto muito na comunidade dev em si é que as pessoas não sabem se expressar, né? As conversas são muito técnicas, as pessoas não se expressam de uma forma mais comum, que outras pessoas que não são da comunidade possam entender, né? Como a gente está agora, por conta da pandemia, é 100% home office e tal, e as pessoas, elas se fecham muito, assim, sabe? No meu primeiro emprego, né, eu tive muito... Como posso falar? Eu tive muita impressão de que dev era muito fechado, sabe? Eles não eram aquelas pessoas que chegam, conversam contigo. Eles são aquelas pessoas que você tem que pedir uma ajuda, você que tem que chegar neles. Essa foi a minha primeira impressão, assim, de início, sabe? Mas isso era antigamente. Eu acho que é uma impressão em geral. São as pessoas mais velhas, então, da área, né? Não, eu não acho que seja a questão mais velha, não. Eu acho, assim, que se tu for perguntar para outros setores daqui da Avante que não são de tecnologia, eles vão ter a mesma impressão que tu tem, assim. Sim, exato. Mas eu sinto que hoje, por exemplo, a galera é muito mais aberta, assim. Sim, mas eu acredito que, tipo, através desses eventos, que daí tu vai lá explicar, palestrar e tal, faz as pessoas se abrirem mais, né? Mas é porque aí no evento tu tá na tua tribo, saca? Eu acho que é meio isso, porque, tipo assim, é muito técnico, a nossa área é uma área muito técnica. E, tipo assim, eu falo muita expressão em inglês. É porque eu sou bobo? Não, é porque, tipo, não tem nem como traduzir para português algumas expressões, entendeu? Mas aí a gente, vamos relacionar agora com o nosso dia a dia na Avante, os GP.
Eles não têm o conhecimento técnico que a gente, por exemplo, tem. E como que a gente vai explicar para eles, por exemplo, o menu do Lennon? Como que a gente vai explicar? Como que a gente explica para eles em questão de uma forma que eles vão entender, sabe? Eu acho que as pessoas da nossa área têm muita carência nisso. Então, evento, hackathon, é uma coisa que faz a gente se abrir mais, assim, conseguir explicar, sabe? Eu vou explicar agora para um GP como que eu fiz isso, mas eu não vou explicar em questões técnicas, eu vou explicar comum, né? isso, numa linguagem comum que ele vai entender. E no final das contas, tu vai falar assim, não, ó, isso que eu te expliquei agora, em questões técnicas, é isso e aquilo. Aí ele, tá, agora eu já sei. Tipo, vai integrar mais a galera. Eu sinto várias coisas, assim. Eu sinto que tinha essa questão do mais antigo e tal, mas eu sinto que também é uma profissão bem técnica, então às vezes é difícil a gente traduzir, mas concordo contigo, a gente tem que praticar mais essa habilidade de conseguir passar para uma linguagem não técnica, mas eu acho que isso é quase um dom. Eu acho que é muito difícil, sabe? Porque, tipo, vou falar aqui, por exemplo, não é só na nossa área, por exemplo, a minha família toda praticamente é da área de saúde, né? Uhum. Então, pô, às vezes eu tô lá nos assuntos, eles estão falando uns negócios que eu não faço a mínima ideia do que estão falando. Então, eu fico totalmente técnico dele. Exatamente, então eu fico Sim. totalmente boiando também. Então, que nem às vezes, sei lá, mãe, eu tô doente, quero tomar um negócio. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Mãe, explica, sabe? Porque Sim, eu também não entendo. Fala normal, por favor. Então tem tudo isso. Eu acho que é muito de todas as áreas, é assim, né? Mas eu concordo também que é o seguinte, assim, como exemplo, o próprio podcast que a gente está fazendo aqui é uma forma de a gente levar para a empresa também, tipo, um pouco quem somos nós, o que a gente faz, o que a gente fala. Hoje até foi um papo mais técnico, mas os outros podcasts nem foi tão técnico, não. A gente tá tentando evitar de entrar muito no techniquez, porque senão fica chato para quem tá assistindo. Não entende, não sabe o que é. E também porque a gente quer se comunicar com todo mundo, quer levar para uma linguagem mais natural para as pessoas, entendeu? E aproximar também, assim. Só que eu acho que vai ser um desafio essa questão do presencial, sabe? Porque eu acho que no presencial, cara, tu rola essa conversa mais franca, mais ali de corredor e tal, que no virtual é difícil, porque é quase uma cerimônia, tu tem que chamar o cara pra uma call, aí tu não quer incomodar ele, ficar... Aqui não, a gente vai no café, toma um café, tu troca 15 minutos de ideia e tal. Vai ser um desafio. Então, eu acho que o que vai suprir um pouco isso vai ser os eventos presenciais de tecnologia. Sim. Tipo, ano que vem vai abrir e tal, então vai ter lá o React Brasil, o Python Brasil e tal. O Python Brasil é um exemplo, né? Que aí ali tu vai ter essa mistura e realmente sentar com o cara. Cara, eu aprendi muito nos eventos que eu fui. Eu ia no FISLI, que era o Fórum Internacional de Software Livre. Cara, são experiências assim que tu volta de lá, mente aberta, assim, querendo ver isso, ver aquilo que alguém te falou, alguém que resolve de um jeito, do outro, sabe? Eu participei... Não, pode falar. Eu participei de um evento, não era algo técnico, assim, na área de programação, era o Startup Weekend, não sei se vocês aqui em Floripa, né? Sim, teve em Floripa, eu fui. Cara, foi uma experiência, assim, incrível. Juro, eu pensei que ia ser algo, assim, mais fechado, cada um faz um grupo e fazem ali um final de semana e depois apresentam, né? Um pitch final. Mas não, era totalmente diferente. Eles tinham dinâmicas que eu nunca tinha visto, que integrou todo mundo, assim, sabe? Que as pessoas que são mais tímidas conseguiram se soltar. Teve uma dinâmica que eu achei muito legal, que era, assim... O apresentador, ele colou post-it na parede com palavras aleatórias, tipo jacaré, abajur, copo, água, enfim, palavras aleatórias. E tinha 5 segundos pra sair da cadeira, sair correndo, pegar uma palavra, criar uma palestra em 5 minutos, apresentar e vender aquele negócio. Tu pegou água, então vende essa água pra mim. Sabe? E isso meio que estimulou as pessoas a conseguirem falar, se expressarem e soltar criatividade, né? Eu achei aquilo muito incrível. Foi muito massa. Mas esse é o tipo de evento que alcança esse objetivo que tu tava falando, assim, de integrar o dev e de repente o cara que é administrador lá na outra ponta e tal. Sim. E a gente até conversou sobre isso quando a gente tava falando de hackathon, a gente tava falando assim, tipo, de convidar o pessoal da área de projetos, PO e tudo mais para participar também, porque na hora de dividir os times... Você pode, tipo, colocar um PO junto ali com 2 dev e alguém de outra área, justamente para criar essas dinâmicas e, tipo, todo mundo entender, tipo, como é que funciona. O PO aprender um pouco mais de dev, o dev entender que o PO ali também tem um papel em organizar as ideias e priorizar o que vem antes do... Então, estamos com um quadro em branco, a gente tem que pensar no que fazer, entendeu? Para alcançar isso, assim, tipo... Mas eu tô bem afim, assim, de a gente fazer essas dinâmicas aqui, porque, tipo, eu acho que isso cara, todo mundo vai crescer muito, assim, sabe? Essa comunicação que tu falou, o cara que participa de um hackathon ali e tudo mais,
depois no dia a dia ele vai entender um pouco mais do outro lado, entendeu? Seja eu preciso me expressar melhor para o cara entender e o cara que pergunta também tentar Sim. aprender um pouquinho do tecniquez também o outro lado tem que também... Sim. E eu também sinto que isso descontrai o ambiente, né? Sim. O ambiente fica mais leve. Tu vai ter vontade de vir pro escritório todos os dias pra trabalhar aqui, né? Até se a gente for falar sobre essa questão moderna de administração de times, equipes e tudo mais, o pessoal fala agora squad, o modelo Spotify e tudo mais. O grande lance ali é essas equipes multidisciplinares, né? Se tu for ver, o que eles fazem? Eles montam um squad, mas o squad é tipo 2 dev, um PO, um cara do marketing, um cara de vendas, saca? Uhum. E aí, tipo, é super, tipo, homogêneo ali, tipo, então é bacana isso. Aí eles separam em tribos, né? Tipo, o squad tá aqui, mas aí tem as tribos. Aí as tribos de dev, de PO, tal, que aí esses falam entre si a linguagem técnica. Sim. Mas normalmente no teu dia a dia tu tá dentro de um squad, mas é um squad multidisciplinar, entendeu? Então isso é legal também, né? Tu tem equipes completas ali dentro. Não só, tipo, um bando de dev e tal, né? Tipo, descontrai, eu acho que dá uma sensação de união também, assim. Principalmente, Que, tipo, não é nós somos a equipe, ali a equipe de venda. Não, somos todos da mesma empresa, saca? E temos que se ajudar o máximo possível para que a empresa como um todo vá para frente, né? E isso acontece, tipo, até dentro dos próprios devs. Por exemplo, sei lá, dev de implantação se comunica com suporte, sabe? Isso acontece muito. Então, tipo, essas ideias do hackathon também é para unir essas equipes, todo mundo saber que todo mundo pode se ajudar, que você pode trocar ideia, criar uma conexão, né? Entre todo mundo da equipe. Agora, para acabar, aquela perguntinha, Maria Gabriela Putz. e a Júlia daqui a 10 anos, tá fazendo o quê? Ai, 10 anos é muito, 10 né? anos é muito, pode ser 5 anos, né? Tá, 5 anos. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de conversar, dialogar, assim, Vai sabe? abrir um podcast, certeza. Eu gosto muito de falar, juro. Eu, às vezes, tenho que mandar eu calar a boca porque eu falo sem parar o tempo inteiro sobre tudo. Assim, eu tenho uma opinião sobre tudo, mesmo não sabendo 100% o que é aquilo. E eu acredito que daqui a 5, 6, 8 anos, vou aumentar um pouquinho porque a caminhada é longa, né? Eu quero muito me tornar uma dev, assim, de autoconhecimento, assim, não quero falar em níveis de senioridade, porque isso não é uma coisa que te define também, muito, né? sabe? Isso é relativo. Então, assim, eu quero muito me tornar uma dev experiente, que consiga tanto conciliar uma parte com web, com mobile, assim, porque eu gosto meio que de tudo, assim, sabe? E ter mais segurança de si e conseguir, como posso explicar, conseguir incentivar outras mulheres a entrar. Porque assim, ó, eu só tô nessa área porque eu fui incentivada a entrar. Então, sabe, eu sou o exemplo vivo de que o incentivo vale a pena tentar. De certa forma, tu quer retribuir para a comunidade, Sim, trazendo outras exato, mulheres. assim, e, por exemplo, sendo mentora de projetos, como que eu participei, por exemplo, agora que eu tenho 18, eu posso ser mentora, e é um dos meus sonhos, uma coisa que eu quero realizar ainda quando começar a ser presencial, né, esses eventos, eu quero ser mentora, eu quero, sabe, conseguir contribuir. E uma coisa, assim, que é meio tola, mas que eu sempre quis, é participar do TED Talk. Pô, não, é todo, tá louco? Ser tolo sou eu aqui, tipo, participar do Tech Talk é um ótimo algo objetivo, muito grandioso, cara, assim, tipo, sabe? Que eu quero muito participar. Eu vejo no YouTube, assim, Sim, sabe? E eu acho incrível, eu acho tão esclarecedor, assim, que eu penso, nossa, eu quero muito ser essa pessoa um dia na minha vida, assim, sabe? Eu acho que o ápice, assim, da minha carreira vai ser eu conseguir entrar no TED Talks e falar com segurança tudo que eu vou falar lá. Tu sabe que eu nunca pensei em TED Talk, assim, tal, mas assim, eu sempre tive como objetivo palestrar mais, ir em eventos e tudo mais, e nunca fiz, saca? Tipo assim, isso é uma coisa que tá na minha listinha de coisas pra melhorar ano que vem, sabe? Assim, tipo, Sim. então, tá aqui o podcast, todo o material que a gente pretende fazer aqui na Avante, já é um passinho em direção a isso que eu quero fazer, assim. Mas eu sempre fui meio perfeccionista demais, Sim. e aí sempre achava, mas aí não tá bom, já montei a apresentação, Uhum. aí eu tenho que pegar e fazer, saca? Tipo, a gente fica... Sim. E adiante, não olha né? no final, não olha o resultado. Tu sabe que tu falou bem, não olha, não revisa. Porque se tu revisar, tu vai desistir. Então tem que Isso de melhorar palestra isso. também era uma coisa que eu tenho muito interesse de fazer, assim, mas também várias vezes, por exemplo, Brasil JS, abria vaga pra te mandar tua palestra lá. Eu olhava assim, é hoje que eu vou mandar. Chegava no final do dia, não, né? A gente encontra uma desculpa. Né? Só que a gente tem que entender que
A gente nunca vai estar 100% preparado. Não existe isso. Sempre, né? Pois é. E depois tem muita gente que com um pouco que tu sabe, se tu compartilhar, já vai se beneficiar. Exatamente. Então a gente tem que parar de ficar... A gente às vezes, pelo menos eu falo por mim, a gente fica idealizando algo muito grande, mas cara, o pouco que eu sei eu já vou conseguir ajudar muita gente, Sim, por que não, com certeza. entendeu? É o exemplo da Júlia ajudando o pessoal e os estagiários. Total, Exatamente. cara. E é uma ajuda, tipo, que no momento certo, na hora certa, ela já passou por isso e tal. Isso. E muitas vezes até os estagiários pedem ajuda ali, eu falo, não, eu vou falar com a Júlia, vou falar com o Rafa, vou falar com o Rodrigo, porque eles já passaram por isso recentemente. Sim. Eles vão conseguir ajudar vocês muito mais do que eu, Sim. entendeu? Então isso não quer dizer, mas essa parada da palestra é uma parada que eu tô, tipo assim, sabe, tá meio aqui em mim, assim, eu preciso fazer, Não, sabe? eu também quero, mas não agora, daqui a alguns anos, assim. Mas eu vou te falar, começa com coisas... Eu vou falar porque eu deveria ter feito isso. Como é que é? Eu faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Tipo, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Cara, começa por coisas pequenas, entendeu? Não espera chegar lá, não, porque esse foi o meu erro, sabe? De ficar Sim. esperando por um dia pra chegar. Começa com coisas pequenas, assim. Vai rolar oportunidade aqui dentro da empresa, vai, fala, nem que seja 5 minutinhos. Uma coisa que eu quero começar a fazer, promessem, vou falar aqui pra já ficar registrado, muitos eventos, como acontece o Python Floripa, eles fazem aquelas Lightning Talk, que tu vai no palco, hoje em dia virtual, e tu fala só 5 minutos. Sim. E tu pega só um tema ali, às vezes não precisa nem mostrar nada, ou só mostra alguma coisa num slide só e tal. É bom para quebrar o gelo, sabe? Então eu já deveria ter feito isso há muito tempo, sabe? Sim. Então agora eu tô realmente me preparando para ano que vem, eu quero tirar o atraso em termos de evento. E aí, tipo, eu quero participar de todos esses light talks. E a gente pode fazer isso com coisas simplonas, sabe? Tipo, vai lá e fala do I.O., tipo, como foi a tua experiência. Porque o Lightning Talk é para isso. Para falar de coisas diversificadas, só 5 minutinhos, sem muita preparação, sabe? Então, esse Light Talk é uma coisa bem bacana de a gente fazer. E o bom é que tu já começa a se preparar para falar para um público maior, presencial, tudo. Já vai ganhando essa base, né? É isso que eu falo, vai quebrando aquele gelo, assim. Porque às vezes a gente fala, mas, pô, um Python Brasil, um Python Brasil é gigantesco, sabe? Tipo, o FIS, né? Um evento gigante. Porra, aí tu dá uma tremida na base, assim, né? Tipo... Não, TED Talks, por exemplo, é uma coisa enorme. Como é que tu vai... Tipo, nunca apresentei, digamos assim, e chega lá na hora, como é que eu vou chegar lá? O ideal é uma escadinha, né? Exatamente. Uma escadinha. Mas assim, tipo, por exemplo, aqui dentro da empresa a gente tá com várias iniciativas. Então, pô, começa já aqui dentro, começa participando. Sim. Porque aqui a gente tem um público, vamos supor assim, controlado no sentido, são 100 e poucas pessoas, então, tipo, pessoas que a gente conhece, é mais tranquilo e tal. Depois tu vai abrindo, entendeu? Sim. E vai escalando isso. Só que tu tem uma história já massa pra contar também. Tipo assim, tu pode falar, por exemplo, da tua própria experiência de como você entrou na carreira. Entendeu? Tipo, poxa, tu foi abordado por um programa desse de incentivo, isso é super legal, tu é a demonstração e a prova de que funciona, saca? Às vezes a gente também, como a gente é técnico, é meio que aquilo que tu falou, a gente parece que só quer falar do techniquez, né? Mas tu pode falar só da parte humana também. Sim. Sabe? E quer entregar o mais técnico possível, né? Que muitas vezes nem precisa. Sim. Vai falar de alguma coisa muito básica que vai agradar 90% das pessoas que estão lá, sabe? Às vezes eu penso, aí eu vou falar por mim, não posso falar pelos outros, mas eu acabo percebendo isso na comunidade de desenvolvedores, que é o seguinte, como a gente trabalha com a ciência exata, a gente sempre quer ser muito exato. E a gente tem uma dificuldade de falar a nossa opinião, né? Às vezes a gente poderia só falar a nossa opinião, né? Tipo, só que como a gente trabalha com uma coisa tão exata, a gente fica sempre quadradinho, né? Tipo, isso é assim, essa é a metodologia, e a gente não expressa a nossa opinião só, assim, sabe? Tipo... eu até complementando isso aí, tinha uma vez que saiu uma atualização do HTML, acho que foi do 5, eu não lembro, que saiu alguma API nova lá, e que eu tinha visto sobre, sabe? E surgiu, tipo, essa oportunidade, sei lá, palestrar no Brasil JS, eu até pensei nisso. Eu falei, cara, não, né, não vai dar público, alguma coisa. E teve um cara que palestrou sobre, e tipo, foi super bem, assim, sabe? Eu fiquei, putz, né, perdi minha oportunidade, podia ter ido, podia ter dado a cara a tapa. Mas é o medo, a gente tem o medo de dar a cara a tapa, né? É uma insegurança muito grande que a gente tem. A gente até tava falando sobre isso, né? A gente tava falando sobre conteúdo hoje, falando sobre conteúdo, criação de conteúdo e tudo mais. A gente tava falando, o que bomba é o simples, tá ligado? O que bomba é o simples, porque se tu for pensar, tem muito mais gente entrando hoje na área do que gente na área. Então a galera tá procurando o simples, o básico, o começo. É a parte onde tu tá mais inseguro, é a parte onde tu mais consome conteúdo. Então, eu digo isso assim, fazer uma palestra é criar conteúdo, né? Exatamente. Então, seja para o vídeo aqui, seja para uma palestra ao vivo,
é criação de conteúdo. E o que bomba é o simples. O que bomba é o básico, é o simples. Então, tipo, eu já vi palestras aí, em eventos como o próprio Fizzly aqui, tipo assim, de gente muito foda, assim, muito boa. Só que tu, sei lá, tipo assim, às vezes a pessoa é inteligente demais, sabe? E aí, tipo, ela entra numa linha muito pesada, sabe? Tipo, e a galera, tipo, gosta, mas, tipo... Viajou. tipo, dá aquela viajada, ou é um assunto muito específico ali e tal. E, então, eu acho que realmente fala o básico, começa do básico. Sim. E quanto mais tempo passa, pior, tá? Eu vejo isso por mim hoje. Hoje é mais difícil pra mim falar do básico, porque eu já tenho uma tendência a complicar a coisa. Sim. Sabe? Porque tu tá há muito tempo naquilo, tu já tem uma tendência... Porque aí aquilo vai ficando mais simples pra ti, mas não necessariamente é o mais simples pra quem tá entrando, né? Sim. Então, é mais fácil hoje tu começar a deixar a coisa simples do que, tipo, alguém que já tá ali há 15 anos, tipo, já tende a complicar, sabe? É mais ou menos por aí. Sim. Júlia, obrigado por estar aqui hoje. Foi muito legal conhecer toda a tua trajetória. Vai voltar de novo, porque a ideia é a gente fazer vários com todo mundo, rodar, mas as pessoas voltarem e a gente falar sobre outras coisas. Vaga, né? Não sei se ela vai voltar aqui hoje, desculpa, olhando vaga. Mas essa é a ideia, mas assim, é relax. Não, é tranquilo. Tu achava que era mais tenso, Não, assim? porque eu nunca participei de um podcast, né? A primeira experiência sempre é a mais terrível, assim, que a gente pensa que é uma coisa, sendo que não é, né? A gente só tá batendo um papo. Um bate-papo Literalmente tranquilo. É porque, assim, é igual a apresentação de escola, né? Nossa primeira vez meu Deus, vai acontecer uma coisa terrível. Sendo que é bem tranquilo as coisas. Então, é tudo questão de... A ideia é trocar ideia. Agora, no começo, a gente tá falando mais sobre a carreira das pessoas, porque é meio quase como uma pessoa se apresentando para a própria equipe, para a empresa e tudo mais. Mas a ideia é que assim que passar, assim que a gente começar a rodar a galera e a próxima vez que tu vir, já não vai ser apresentado. A gente já vai falar sobre outras coisas. Específico, né? Legal. Isso. Sim. Então, a ideia é fazer essa roda, assim. Então, agora a gente vai... Outras pessoas vão vir, vão continuar nessa apresentação e tal. E até acho, assim... O pessoal deveria, tipo, fazer questão de ver, não pelo podcast em si, mas para todo mundo se conhecer mesmo. Sim, exatamente. Assim, entendeu? Tipo, quando a gente começou, a minha principal ideia era essa, sabe? E, tipo, a gente tem N programadores ali, nem sei quantos que a gente tem ali, só que, tipo, cara, eu conheço 10, 15, sei lá, de 50, entendeu? Tipo... então a ideia é todo mundo se conhecer, saber que, tipo, legal saber como tu começou, como o outro começou, quebrar esse gelo, de repente, para poder falar com a pessoa depois ali no Slack. Eu vou usar um outro exemplo até, por exemplo, eu estou estudando React Native, eu sei que tu está estudando também, a gente trocar uma ideia sobre isso, sabe? Tipo, se não fosse aqui, tu nunca saberia que ela estava falando sobre isso, né? Porque basicamente hoje a gente sabe quando a gente cruza com a pessoa num projeto dentro da empresa, mas... Muitas vezes tu fica meses no mesmo projeto, então tu não troca toda hora de equipe e tal. Sim. Então aqui é uma oportunidade para isso, sabe? Sim. Para saber um pouco do que o outro gosta, o que está fazendo, o que tem de interesse. Ou como eu sempre falo, daqui a pouco pode ter uma outra oportunidade dentro da empresa, no sentido, um novo projeto que vai começar, de uma tecnologia, de repente tu já está estudando aquilo. A gente precisa saber que tu sabe. Sim, exatamente. E se tu não falar, a gente nunca vai saber. Verdade. Então a ideia do podcast... É uma boa iniciativa. A ideia do podcast é essa. E unir a galera, né? Sim. Fazer essa troca, assim. Então, como tá no início, Esse é o quarto. Quarta edição, né? As pessoas, elas têm muito podcast, calma lá. Mas daqui a um tempo, assim, que meio que vai rodar todo mundo, as pessoas já vão querer, vão chegar em vocês, vamos conversar sobre tal coisa no podcast. E façam isso. Façam isso, por favor, assim. Tipo, a ideia... É o início, né? O problema é o início. Sempre é assim, né? A primeira vez sempre é a mais difícil. Não, com certeza. A gente, na verdade, o que a gente quer é isso. Na verdade, isso é um embrião, sim, que a gente tá colocando ali, mas a gente quer essa colaboração no sentido, venham falar. Se um dia quiser vir falar e que eu e o Lennon não tiver, venham 3 pessoas se juntam e façam, a gente publica lá. Exatamente. Sim. Não é eu e o Lennon que temos que estar aqui para fazer, entendeu? Então eu espero realmente que a gente alcance isso, que a gente chegue num momento que, tipo, 3 pessoas que queiram falar, cheguem aqui e falem, sabe? Essa é a ideia do podcast. E outras coisas que a gente tá planejando fazer na empresa aí. O Thiago tá encabeçando várias coisas legais ali e tal. E, tipo, cara, eu tenho certeza que, tipo, ano que vem, final desse ano, vai ser, tipo, assim, mind blowing. Tipo, o pessoal vai gostar bastante, assim, sabe? Tomara, né? Ideia. Fechou? Fechou. Isso aí. Valeu. Valeu, gente. Falou. See you next later.
Like, compartilha.